Olá pessoal, aqui é o professor Ivan. Vamos dar início a mais um exemplo, né? Aqui nós vamos trabalhar um caso de limites no infinito, né? O que é um limite no infinito? É quando x tende para mais ou menos infinito, tá certo? Então é simplesmente isso daqui. E nós temos, né, essa razãozinha aqui, né, com dois polinômios, um na parte de cima e um na parte de baixo, onde nós queremos calcular o limite, né? Conforme a gente viu lá nas propriedades dos limites, né, a primeira coisa que a gente faz é o quê? Substituir o valor de x pelo valor, né, no qual ele tende no limite, no caso aqui de infinito. Vai ficar o quê? 2 vezes infinito ao cubo menos 3 vezes infinito mais 5, dividido por 4 vezes infinito elevado a quinta menos 2. Então aqui nós temos duas indeterminações em uma, né? Nós temos infinito menos infinito sobre infinito. Tá? Como é que a gente faz para resolver essa indeterminação? Nós vamos ter que aplicar algum procedimento algébrico, né, para conseguir reescrever essa fração de uma maneira que a indeterminação não apareça. Tá? Qual que é o procedimento recomendado nesse caso aqui? Nós temos na parte de baixo um termo de x à quinta, né? Então nós vamos fazer o quê? Nós vamos pegar o numerador e o denominador e multiplicar pela mesma coisa, né? Essa mesma coisa vai ser 1 sobre x à quinta. Tá? Então esse é o nosso procedimentozinho aqui. Né? Deixa eu tirar esse igual aqui, vou colocar um vezes. Vezes, né? Na parte de cima, 1 sobre x à quinta, dividido por 1 sobre x à quinta. Por que eu estou fazendo isso? Se eu multiplicar em cima e embaixo pela mesma coisa, né? É como se eu estivesse multiplicando a minha fração aqui por 1, né? Porque eu posso simplificar esse com esse e eu multiplico por 1. Então não altera o resultado aqui, né? O valor obtido nessa fração. Mas ele vai ser importante para a gente remover a indeterminação, tá certo? Então vamos lá. Eu vou pegar esse 1 sobre x à quinta e multiplicar por todos os termos da parte de cima e todos os termos da parte de baixo. Vamos ver como é que vai ficar o meu limite. Então, limite de x tendendo a mais infinito do que é? Na primeira parte, 2x ao cubo sobre x à quinta menos 3x sobre x à quinta mais 5 sobre x à quinta. Tudo isso sobre 4x à quinta sobre x à quinta menos 2 sobre x à quinta. Agora nós vamos, né, fazer algumas simplificações em cada um dos termos. Né? Simplesmente simplificar o que está em cima com o que está embaixo, né, para ver se a gente consegue reescrever de uma maneira mais simples. Então aqui eu tenho x ao cubo dividido por x à quinta. Né? Eu cancelo os 3x que tem ali em cima, né, x ao cubo, e aqui eu vou cancelar 3x, eu vou ficar com 2 ainda, né? Então fica x ao quadrado. Na parte do ladinho aqui, vou cancelar um x com um x daqui, tinha 5, eu fiquei com 4. Então fica x à quarta. Aqui não posso cancelar nada. Aqui eu vou cancelar x à quinta com x à quinta, né? Fica 1. E aqui, nesse último termo, não cancela nada, tá certo? O que nós vamos fazer agora? Agora nós vamos calcular o limite, né, de x tendendo a mais infinito desse novo termo. Né? Deixa eu reescrever ele aqui para ele ficar um pouco mais bonitinho. Vou fazer aqui embaixo. Limite de x tendendo a mais infinito. Aqui em cima ficou 2 sobre x ao quadrado menos 3 sobre x à quarta mais 5 sobre x à quinta, dividido por 4 menos 2 sobre x à quinta. Eu reescrevi todos os termos ali depois de realizar as simplificações. Né? Pelas propriedades dos limites, nós sabemos que o limite de uma razão é a razão dos limites, ou seja, eu vou aplicar o limite na parte de cima, toda ela aqui, e aplicar em toda a parte de baixo. Pegando só a parte de cima, o limite de uma soma é a soma dos limites. Então eu aplico o limite nesse termo, nesse termo, nesse termo. Tá certo? Um limite aqui, um aqui, um aqui. Mesma coisa embaixo, um aqui e um aqui. Tá? Como que eu vou resolver isso daqui? Né? Nós vimos lá na aula, onde eu mostrei para vocês aqueles teoreminhas, né, que falava o seguinte. Limite de x tendendo a mais infinito, né? De 1 sobre x a n, isso daqui é para quanto? É para 0. Tá? A mesma coisa quando x tende a menos infinito, tá bom? Mas é esse aqui que a gente vai usar porque
nós temos um x tendendo a mais infinito, né? Então nós vamos usar esse resultado para resolver isso daqui. Nós podemos entender esse resultado da seguinte forma. Por exemplo, aqui ó, nós temos um 2 que é dividido por uma coisa muito grande, que é infinito ao quadrado, que vai dar infinito. Então 2 dividido por um número muito grande tende a zero. Tá? Então aqui, pelo nosso teoreminha, vai ser igual a zero. Aqui é a mesma coisa, aqui é a mesma coisa, aqui também. Então vai dar 0, 0, 0, 0. Então na parte de cima eu vou ficar com 0 dividido por limite de 4, quando o x tende a mais infinito é o 4. Então isso aqui vai ficar 0 mais 0 mais 0 sobre 4 menos 0. Aqui era menos, pessoal, mas é a mesma coisa, porque é 0, né? Então não vai influenciar. Vou pôr um mais aqui então, para a gente não se confundir. Então na parte de cima fica 0, na parte de baixo fica 4. Isso aqui vai dar 0, tá certo? Então esse é o limite no infinito, depois que a gente removeu a indeterminação ali de cima. Tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Muito obrigado.